Eu sou Rosângela Cruz. Hoje quero começar esta reflexão com uma pergunta que talvez nunca tenhamos feito. É possível existir valor moral quando já não sentimos vontade de continuar? Vivemos em uma cultura que costuma dizer que devemos seguir nossos sentimentos. Se estamos motivados, seguimos em frente. Se estamos felizes, tudo parece fazer sentido. Mas o que acontece quando os sentimentos desaparecem? O que acontece quando a vontade enfraquece? É justamente nesse ponto que Immanuel Kant apresenta um dos exemplos mais profundos e comoventes de toda a sua filosofia. Um exemplo que nos leva a compreender que a moralidade nem sempre nasce do entusiasmo. Às vezes, ela nasce da coragem silenciosa de permanecer fiel ao dever. Na maior parte da vida, preservar a própria existência parece algo natural. Queremos viver, cuidamos da nossa saúde, evitamos o perigo, procuramos aquilo que nos protege. Esse impulso faz parte da nossa própria natureza. Assim como os animais fogem do risco para sobreviver, nós também possuímos uma inclinação profunda para continuar vivendo. Por isso, Kant faz uma observação surpreendente. Quando preservamos a vida simplesmente porque desejamos viver, estamos seguindo uma inclinação natural. Essa atitude é legítima, é necessária, é desejável, mas do ponto de vista moral, ela ainda não possui um mérito especial. Afinal, estamos apenas acompanhando aquilo que naturalmente já queremos. É então que Kant apresenta um exemplo que muda completamente a perspectiva. Imagine uma pessoa consumida por uma profunda tristeza. O sofrimento é tão intenso que o desejo espontâneo de continuar vivendo desapareceu. Aquilo que para a maioria das pessoas é um impulso natural já não existe mais. E ainda assim, essa pessoa continua vivendo. Não porque sente alegria, não porque acredita que tudo será fácil, não porque experimenta esperança, mas porque reconhece que preservar a própria vida continua sendo um dever. É exatamente nesse momento que, segundo Kant, surge um profundo valor moral. Essa ideia pode parecer difícil à primeira vista, mas ela revela algo essencial sobre a condição humana. A moralidade não aparece apenas quando fazemos aquilo que coincide com nossos desejos. Ela se manifesta quando permanecemos fiéis aos nossos princípios, mesmo quando nossas emoções caminham em outra direção. Isso não significa ignorar o sofrimento humano, muito pelo contrário. Kant sabe que existem momentos em que a dor obscurece completamente os sentimentos. O que ele procura mostrar é que a dignidade da pessoa não desaparece por causa desse sofrimento. Mesmo quando a esperança vacila, mesmo quando a motivação desaparece, a razão continua sendo capaz de sustentar a decisão de fazer aquilo que reconhece como correto. Essa reflexão continua profundamente atual. Vivemos cercados pela ideia de que devemos agir apenas quando sentimos vontade, como se toda decisão dependesse da motivação, como se o entusiasmo fosse a condição para fazer o bem. Kant nos lembra de algo diferente. Existem escolhas que não dependem do entusiasmo, dependem do caráter, dependem da fidelidade aos princípios, dependem da coragem de permanecer quando seria muito mais fácil desistir. Talvez seja justamente aí que a grandeza humana se revele, não quando tudo é leve, mas quando a consciência continua firme, mesmo em meio às maiores dificuldades, porque existe uma força maior do que os nossos sentimentos, a força do dever. Voltemos então à pergunta que iniciou esta reflexão. É possível existir valor moral quando já não sentimos vontade de continuar? Para Kant, a resposta é sim, porque a moralidade não depende apenas daquilo que sentimos. Ela depende, sobretudo, daquilo que escolhemos fazer. Os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, a motivação pode desaparecer, mas a dignidade humana permanece. E é justamente ela que permite que a razão continue iluminando nossas escolhas, mesmo quando o caminho parece escuro. Talvez essa seja uma das maiores lições da ética kantiana.
Não somos definidos apenas pelos momentos em que tudo parece fácil. Somos revelados pelas escolhas que fazemos quando a vida nos coloca diante das maiores dificuldades. Porque viver apenas quando a felicidade nos acompanha é seguir uma inclinação, mas permanecer fiel ao valor da própria existência, mesmo quando os sentimentos vacilam, pode tornar a própria vida uma expressão da liberdade moral. Eu sou Rosângela Cruz. Muito obrigada por caminhar comigo por mais esta reflexão inspirada em Immanuel Kant. Se este vídeo fez você olhar para a filosofia por uma nova perspectiva, se inscreva no canal, curta-o e compartilhe-o com alguém que também acredita que ela não existe apenas para ser estudada. Ela existe para transformar a maneira como pensamos, escolhemos e vivemos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!